A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom que você está aqui para nós meditarmos no capítulo 16 do livro de Gênesis. Vamos começar? Muito bem, no versículo de número 1, a palavra nos mostra que Sara, mulher de Abrão, não engravidava. Apesar da passagem do tempo, ela não conseguia ter filhos. Mas Moisés vai dizer para nós que ela tinha uma serva egípcia, provavelmente herança daquela situação deles terem ido para o Egito, fora da vontade do Senhor. O nome dessa mulher era Agar. Ela não era simplesmente uma serva qualquer que cuidava de todos os afazeres da casa, mas quando diz aqui serva egípcia, lembremos que Abrão ele era um homem muito rico. Sarai tinha uma serva pessoal e essa serva pessoal era Agar. E então ela tem uma ideia. No versículo 2 ela vai dizer para Abrão, olha, Deus me impediu de ter filhos, então tome a minha serva e talvez eu possa ter filhos por meio dela. Essa ideia para nós pode parecer meio ruim, mas era inclusive uma ideia incentivada caso a mulher fosse estéril e fosse necessário suscitar descendentes para o homem. Ele precisava de um herdeiro, ele precisava de uma linhagem, ok. Ela tem essa ideia e ela vai falar com ele a respeito disso. E no próprio versículo 2, a Bíblia vai dizer que Abrão concordou com o plano de Sara. Eu vou dizer para você, a gente não pode julgá-los porque a gente não está lá. Nós não estamos nos calçados deles. A gente olha para essa situação do lado de fora e a gente pensa, como assim que Abrão, que tinha acabado de falar com o Senhor Deus, que ele ia dar um descendente, né, que ele ia realmente, não ia ser o servo damasceno dele, ia ser uma pessoa nascida dele. Como assim que ao invés de concordar com a mulher dele, por que ele não disse assim para ela, espera aqui um pouco, eu vou buscar a Deus. Deus falou comigo uma vez, deixa eu perguntar para ele se esse é o plano dele. Adão, assim como Abrão, assim como Adão, simplesmente acataram as ideias das suas esposas. E ele diz, ok, então eu vou tomar a tua serva e eu vou ter filhos com ela. Resultado disso, versículo 3 diz, eles tiveram relações e ela engravidou. E antes que você pense assim, mas Rita, por que Deus não impediu a gravidez? Queridos, os homens tomam as decisões e assim, Deus é o Senhor, os servos somos nós. Às vezes a gente acha que Deus tem que correr igual um servo atrás de nós, corrigindo as bobagens que a gente faz. Deus não fez isso com Abrão e com Sarai, não faz isso com a gente não. Eles não buscaram a Deus. Ela deu a serva, é verdade, humanamente falando, iria ser suscitada uma descendência através da vida de Abraão com essa serva. Mas essa era a vontade de Deus? Ninguém perguntou. Sarai teve a brilhante ideia, Abrão sendo cabeça dessa casa, deixou ela lá com aquela ideia e ainda ajudou ela a concretizar. Qual que é o resultado disso? O resultado disso, gente, o que começa errado, né? A gente já sabe que, né, só Jesus para fazer a coisa mudar de direção. O que foi que aconteceu então? Versículo 3 diz que ele tomou Agar e realmente coabitou com ela. E então, isso aconteceu depois que ele já estava morando 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, ela ficou grávida. E aí, o versículo 4 vai falar a respeito da consequência das decisões que a gente toma fora da vontade de Deus. Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Porque, veja bem, Agar foi dada para dormir com Abrão e para ter uma descendência que viesse honrar o nome de Abraão e também de Sara, mas de maneira alguma ela foi posta em pé de igualdade com Sarai. Sarai ainda era a esposa, ou seja, depois desse episódio, embora grávida, ela voltou a ser serva. Só que qual foi o comportamento dela? Ela passou a desprezar a sua senhora. E aí, o que está errado vai ficando só mais errado. O versículo 5 diz que Sara vira para Abraão e fala assim, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Né? Eu te dei a minha serva, ela engravidou e agora está me tratando com desprezo. E aí ela pega e chama Deus na conversa. Ela diz que o Senhor julgue entre mim e você.
olhando assim rapidamente para esse versículo, a gente poderia julgar a Sara e falar, nossa, mas peraí, a ideia foi sua, colega. Você está agora chateada com o seu esposo porque a mulher te desprezou, mas espera, quem falou, tome a minha serva, foi você. Eu e você, nós poderíamos ser levados a ter esse tipo de pensamento. Mas veja, decisões de casal são decisões de casal. Eles juntos tomaram essa decisão. Portanto, sim, Abraão não protegeu o seu casamento ali para trás, buscando Deus em primeiro lugar. E mesmo aqui no momento de crise, o que é que Abraão fala para ela, queridos? Porque Abraão também estava ali na escola de Deus. Abraão vira para ela e diz o quê? Olha, a serva é tua, faz com ela o que você quiser. Versículo 6 vai dizer assim, você continua a ter controle sobre a sua serva. E aí, queridos, em outras palavras, é como se ele dissesse, olha, não me importo nem com a serva, não me importo nem com o filho, faça o que você quiser, você tem a primazia na minha vida. O que Sarai fez? A Bíblia vai dizer no versículo 6, então Sarai a humilhou. E a gente não tem uma descrição do que foi a maneira de humilhação que ela trouxe sobre a vida de Agar. Só que Agar endureceu o seu coração e fugiu da presença dela. Porque, queridos, não que a gente seja a favor da humilhação, em nome de Jesus não somos. Mas Agar era serva. Falando de um jeito bem forte, Agar era uma escrava. Ela não era uma funcionária da empresa que ficou chateada com o tratamento e foi embora e pediu para dar baixa na carteira. Ela não tinha esse direito. Ela simplesmente se revoltou com a situação e fugiu da presença dela. Aqui temos como se fosse uma pausa na conversa. Porque até aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os homens olhando para as situações de maneira natural, tomando as suas próprias decisões, e quanto mais decisões são tomadas, pior a situação fica. Agora nós temos uma serva grávida do seu patrão, do seu senhor, uma esposa ofendida, agora uma serva humilhada, uma criança sendo gerada sem ter culpa da situação toda. E onde está Deus nisso? Vamos dizer assim, ninguém trouxe Deus para essa situação. Até que, versículo 7 diz, quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, pausa aqui, os estudiosos da palavra acreditam que isso é uma teofania. O que é isso? O que é esse nome difícil? É uma forma de manifestação própria de Deus. A gente vai ver que daqui para frente, este anjo do Senhor, ele fala como Deus, ele identifica-se como Deus e ele afirma exercer prerrogativas, ou seja, atitudes que somente Deus pode fazer. Falar do futuro, determinar, declarar coisas que irão acontecer. Nenhum anjo, Miguel, Gabriel, ninguém tem autoridade para declarar que tais e tais coisas aconteceriam, a não ser que o Senhor falasse. Então, alguns acreditam que, sim, é o próprio Deus e uma vez que o anjo do Senhor deixou de aparecer depois do nascimento de Jesus Cristo, eles concluem com frequência que esse anjo do Senhor do Antigo Testamento é uma aparição da segunda pessoa da Trindade, ok? Acho legal trazer essa informação para você. Então, o anjo do Senhor aparece para ela e qual é a pergunta que o anjo do Senhor faz para ela? No versículo 8, o anjo do Senhor vai dizer assim, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E aí ela vai responder, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Neste momento, queridos, que ela está ali no caminho de Sur, Sur é caminho do Egito, ela estava tentando voltar para casa. Ela reconhece o lugar dela. Ela era quem? Ela era escrava de Sarai. O lugar dela não era fugindo, o lugar dela era exatamente onde ela estava antes. E então, o anjo no versículo 9 vai dizer, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Lembremos que Sarai não estava certa por ter humilhado ela, mas quem começou toda essa situação com um olhar de desprezo foi Agar. Agar, ao engravidar do seu senhor, olhou para sua senhora com desprezo. E o anjo diz, volte e se sujeite a ela. E aqui, queridos, a partir do versículo 10, o anjo do Senhor, ele vai declarar coisas que iriam acontecer. Ele vai dizer, aumentarei em muito a sua descendência. Ele promete para Agar uma descendência. Ele vai dizer, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor ainda vai falar no versículo 11, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael.
o anjo do Senhor. E olha, gente, é a primeira vez que aparece essa expressão anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor dá a ela o nome que deveria ser dado à criança, que é Ismael. E o que significa Ismael? Tem um significado muito lindo. Significa Deus ouviu. E ó, continuando. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E aqui, queridos, Moisés vai dizer para nós que quando ela estava ali na beira do poço, ela fez algo. Ela gritou pelo Senhor, ela gritou de aflição, ela gritou de desespero. E eu já disse para você em outros podcasts, e vou dizer de novo, não há quem clame ao Senhor que não seja ouvido. E então o Senhor ouviu o grito dela de aflição. E o versículo 12 vai falar um pouco sobre o comportamento dessa descendência. Diz que ele seria entre os homens como um jumento selvagem. E quando está falando de um jumento selvagem, está falando de um animal indomável, está falando de uma ligeireza, está falando de um destemor, mas também está falando dessa vida mais individualista. Só que o anjo do Senhor ainda vai dizer que ele habitaria diante de todos os seus irmãos, meio que na fronteira. E então, o versículo 13 diz que Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. E queridos, que nome lindo Agar deu para o Senhor Deus. Ela disse, o Senhor Deus é o Deus que vê. E por isso, ela disse, né, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Esse é um dos conhecimentos mais lindos que qualquer um de nós podemos ter, queridos, que é a certeza de que Deus nos vê. O Senhor me vê exatamente agora, aqui sentadinha gravando esse podcast. Deus vê você onde quer que você esteja, escutando esse podcast. Não sei se você escuta o som que está ao redor, está tendo festa aqui na escola, próxima da minha casa. Não sei se o microfone está captando o som ou não, mas o Senhor vê a mim e vê você. E que linda a maneira dela reconhecer que o Senhor a via. E por isso ela deu nome ao poço de Beer-lahai. E Beer-lahai significa exatamente o poço daquele que vive e me vê. E então, para terminar este capítulo, Moisés não vai contar para nós como é que foi a chegada dela, a volta dela, a conversa com Sarai, exatamente os detalhes. Ele não diz. No versículo 15, Moisés vai apenas dizer para a gente que Agar deu à luz a um filho e Abraão deu realmente o nome dele de Ismael. E o versículo 16 vai dizer que Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Queridos, nós sabemos que, porque a gente já leu o restante de Gênesis, a gente sabe que o filho da promessa vai nascer quando Abrão tinha 100 anos. Aqui ele tinha 86 anos. Ele ainda esperou mais 14 anos para ter o filho que Deus havia prometido que lhe daria. Mas aqui, nesse momento, começa um tempo novo em que um filho que não havia sido buscado diante de Deus vai nascer e o Senhor Deus vai abençoá-lo, sim, mas não era com ele a aliança. Deus havia dito, Deus vai dizer que Sarai iria gerar um filho juntamente com Abrão. Nós vamos ver isso logo mais. Como nós podemos aplicar esse capítulo para as nossas vidas? Queridos, como eu disse, é muito fácil julgar os personagens bíblicos e dizer como assim que Sarai teve essa ideia? Como assim que Abrão foi e fez o que ela falou? Mas, queridos, quantas vezes eu e você também temos uma brilhante ideia que é de ajudar a Deus, sem Deus ter pedido, sem Deus ter dado uma direção, ou a gente concordar com uma ideia que chega para nós, que humanamente parece até possível, inclusive tudo é lícito, mas nem tudo convém. Exatamente o que Sarai propôs para Abrão era lícito, ela não estava falando de fazer uma coisa contra a lei, mas convinha, era a vontade de Deus. A gente descobre que não era aquilo que Deus havia planejado. Então, não vamos julgar os personagens bíblicos e vamos olhar para a nossa vida. Que você e eu, nós sejamos capazes, em nome de Jesus, de, quando estivermos diante de situações, aliás, em todas as situações, que a gente fale com o Senhor em oração. Ele é aquele que vê. Foi esse o nome que Agar deu para ele. Ele é o Deus que me vê. Então, se ele é o Deus que vê, você fala com ele. Ela clamou e o Senhor respondeu. E olha, ela clamou depois de ter agido de maneira errada.
ela foi rebelde com a sua senhora. Ela trouxe para si a situação de problema e até mesmo fez com que Sara, né, a humilhasse. Ou seja, num efeito dominó, as coisas estavam cada vez piores. Mas não é porque as coisas estão ruins que o Senhor Deus não possa consertá-las. Quem desfaz o embaraço, quem desfaz o engano, quem desfaz até mesmo o impossível é o Senhor Deus. A gente só precisa clamar, porque Ele verdadeiramente é aquele que nos vê. Deus te abençoe e até o próximo episódio. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!